Então, essa é a segunda parte da nossa aula. A primeira parte a gente viu até a intensidade da corrente elétrica e a gente fez os cálculos no quadro. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Então, vamos continuando falando sobre corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa, ela causa alguns efeitos. Esses efeitos é o efeito Joule, ou o efeito térmico. Tem o efeito luminoso, quando ela passa também, quando a corrente elétrica passa, e tem o efeito magnético. Como é que funcionam esses três efeitos? O efeito térmico, ou o efeito Joule, esse efeito ocorre, por exemplo, é a base do funcionamento de chuveiros, de ferro elétrico, de aquecedores, é a base de funcionamento deles. Como é que funciona isso? Então, quando passa a corrente elétrica no condutor, ela vai ser transformada em energia elétrica, a energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, então aquece. Então, por isso o efeito Joule, a gente chama também isso de efeito Joule. O efeito luminoso é a emissão de luz provocada pela corrente elétrica quando ela passa. Então, por exemplo, as lâmpadas, né? A energia elétrica é transformada em energia luminosa. E tem o efeito magnético também. Quando a corrente elétrica passa, ela cria um efeito, né, magnético, como, por exemplo, a fechadura de portões eletrônicos, que cria aquele efeito magnético. Então, a corrente elétrica passar, cria um efeito magnético, esses são os três tipos de efeito que a corrente elétrica ao passar, provoca, tá certo? Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre tensão e geradores, está na página 23 da apostila de vocês. Então, vamos entender o que são tensão elétrica e geradores elétricos. A gente já falou sobre geradores elétricos na sala, tá? Então, assim, a gente já viu que quando a corrente elétrica, que a corrente elétrica se movimenta de forma ordenada, né? Os elétrons se movimentam de forma ordenada na corrente elétrica. Para que esses elétrons fluam de maneira organizada, de maneira ordenada, é necessário uma fonte de energia elétrica. Essa fonte de energia elétrica são os geradores. Por exemplo, as pilhas, as baterias, as tomadas, né, ligadas a uma rede, né, são exemplo de geradores elétricos, certo? Então, eles vão gerar uma energia. Para entender como isso ocorre, vamos pensar aqui que as pilhas, as baterias ou as tomadas, elas vão fornecer uma tensão elétrica, simbolizada pela letra U, que também nós vamos fazer cálculo depois, e a sua unidade no sistema internacional vai ser o volt. Por isso que nas pilhas ou nas baterias vem tantos volts, ou a tomada é de 220 volts, 110 volts, certo? Essa tensão elétrica, ou também chamada de diferença de potencial, conhecida como DDP, é a força que faz com que os elétrons se movam de forma ordenada, no mesmo sentido, no mesmo fluxo. Eu vou dar um exemplo aqui dessa diferença de potencial, como é que acontece. Na apostila, nessa diferença de potencial, vocês vão ter o exemplo da bolinha. Mas como eu tenho esse material aqui, o que eu tenho é um apagador e a nossa agenda, né? Então, olha só, vamos imaginar, eu vou pegar o apagador aqui e a gente vai imaginar o seguinte, tá? Então, aqui tá o apagador, né? E aqui tá a fita durex. Se eu não tiver diferença de potencial, ele não vai se mover. Ele está se movendo. Deve ter uma diferença porque eu não estou muito equilibrada aqui, mas enfim. Quando eu levantar uma parte, vocês vão observar que não é para fazer isso. Ele vai, olha aqui. Então, quando eu levantei uma parte, eu tive uma diferença de potencial, que fez com que a fita durex descesse pelo apagador. Essa diferença de potencial, no caso aqui, é diferença de potencial gravitacional. Então, é por isso
que ao ligar um equipamento a essas fontes geradoras, como pilha, bateria, como eu já falei, vai existir a passagem da corrente elétrica. Então, é nesse caso que a gente estava falando, nesse caso em que há um caminho fechado para a corrente elétrica percorrer, dizemos que foi formado um circuito elétrico. Inclusive tem um circuito elétrico na página... Na página 26 para vocês fazerem, tá? Então ali tem um circuito elétrico para vocês fazerem. Então a gente diz que formou-se um circuito elétrico, que nós temos uma diferença de potencial e aí a corrente elétrica vai percorrer um caminho fechado, certo? Então, circuito elétrico, o que que é? Ah, mas o que que é um circuito elétrico? Circuito elétrico é o caminho fechado por onde a corrente elétrica vai passar, certo? Outra coisa que é importante a gente saber, para entender um circuito elétrico, saber o que que são os resistores. Os resistores, ou uma resistência elétrica, também pode ser assim chamado, são dispositivos elétricos que compõem um circuito elétrico. São muito utilizados em eletrônicas, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, o efeito de Joule que eu falei para vocês. Ou com a finalidade também, outra finalidade dos resistores, é de limitar a corrente elétrica em um circuito. Ela limita, né, a corrente elétrica em um circuito, tá certo? Então, matematicamente, a resistência elétrica R, cujo símbolo é R, e que no Sistema Internacional de Unidades é representado por Ohm, ou a letra grega ômega, pode ser calculada pela razão da tensão elétrica, U, que é dada em volts, e a intensidade da corrente elétrica, I, que é dada em ampere. Então, nós vamos fazer agora no quadro mais um cálculo sobre a resistência elétrica, tá certo? Vou dar uma pausa aqui. Então, a questão está na página 28 da apostila, questão número 9, eu vou ler com vocês e vou corrigir aqui no quadro. Um ferro de passar roupas está ligado a uma tensão de 220 volts. Então, U, 220 volts, é o U aí. Pelo circuito elétrico, passa uma corrente de 10 amperes. 10 amperes, então, é a intensidade da corrente elétrica. Determine o valor da resistência elétrica do ferro de passar roupas. Já coloquei a fórmula aqui, R, resistência, né? U, a tensão e a intensidade da corrente elétrica. Então, vamos lá. U seria a tensão. Então, olha só, U vai ser igual a 220 volts. E depois continua ali, pelo circuito passa uma corrente de 10 amperes. Então, a corrente elétrica vai ser I. Então, e a corrente elétrica de quantos? De 10 amperes. Então, eu simplesmente vou substituir na fórmula, né? R, resistência elétrica, vai ser igual a 220 dividido por 10 amperes. Então, simplesmente, eu vou cortar aqui e o resultado, a resposta vai ser 22 ohm, letra grega, ômega, certo? Vou dar uma apagadinha aqui e já volto para a próxima. Retomando aqui com a questão número 10 da apostila, página 28, tá? 28, questão 10, continuando a correção ali. Já coloquei aqui os dados para acelerar um pouco, porque os nossos vídeos não podem ser muito longos. Então, eu tenho aqui, um chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica de 11 ômega. Quando ligado a uma tomada de tensão elétrica de 110 volts, determine a corrente elétrica que passa pelo chuveiro. Então, aqui está pedindo a corrente elétrica, eu vou ter que substituir nas fórmulas também. Já coloquei aqui a resistência 11, como já falou ali, porque está em ohm, né? A tensão é 110, vamos substituir nessa fórmula aqui. Então, vamos lá, o R, 11, vai ser igual a 110 dividido pela intensidade da corrente elétrica. Está pedindo aqui nesse problema
Determine a corrente elétrica ali. Então, o que está passando? A corrente elétrica. Então, agora o que eu tenho que fazer? Passo para cá, multiplicando. Então, vai ser igual a I, vai ser igual... I multiplicado por 11 vai ser igual a 110. I multiplicado porque eu passei daqui, ó, para cá, multiplicando, certo? E esse que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Então, vai ser assim, intensidade da corrente vai ser 110 dividido por 11, que vai dar 10 amperes. Resposta, então, vai ser I igual a 10 amperes. Certo? Ó, tá aqui. Então, assim, gente, ó, eu sei que às vezes fica um pouco complicado, porque na hora vocês estão sempre perguntando, tirando as dúvidas, e a gente gosta disso, a gente gosta dessa movimentação. Essa aula, ela foi dividida em 2, porque o conteúdo, então essa parte a gente não tinha visto. Tem questões discursivas também para a gente corrigir ali, mas para não ficar muito extenso o vídeo, então qualquer dúvida, você sabe que tem um resumo no final da apostila, façam as atividades no caderno de atividades. Se tiver dúvida, quarta-feira a gente vai sanar essas dúvidas, tá bom? Enquanto isso, fiquem em casa, se cuide de você, cuide da saúde de vocês, de quem vocês amam. E não esqueçam de lavar as mãos, usar álcool gel e usar máscara se precisar sair de casa, tá bom? Beijo pra vocês e até mais!